Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem nesse período de isolamento social. Como uma estratégia de nos aproximarmos ainda mais nesse período, vamos trabalhar o conteúdo, as proteínas, composição, estrutura e funções. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, tá certo? Então, o que são as proteínas? As proteínas são macromoléculas constituídas por unidades menores, denominadas de aminoácidos. Também a gente pode falar dessas unidades menores como monômeros. Monômeros que são partículas menores que constituem uma macromolécula. São abundantes em carnes, peixes, leites e derivados, ovos e grãos diversos. No sistema digestivo são quebradas em aminoácidos livres que são absorvidos pelos organismos e usados na síntese de proteínas específicas sobre a regulação dos ácidos nucleicos. Então, mesmo essa organização dos monômeros, os aminoácidos, constituindo as macromoléculas, quando ingeridas, elas são quebradas em partículas menores, novamente, para que assim possa ser absorvida. Mas qual a importância da proteína? As proteínas são fundamentais para qualquer ser vivo e até vírus. Toda manifestação genética é dada por meio de proteínas. Grande parte dos processos orgânicos são mediados por proteínas, enzimas. Sem proteínas, não existiríamos e nenhum outro ser vivo existiria. Um grande exemplo que a gente trabalhou desde o início do ano são os coacervados, que são os primeiros compostos proteicos. Trazendo uma nova reflexão sobre monômero, os monômeros são as unidades fundamentais que formam os polímeros ou as macromoléculas. No nosso caso, em estudo, as macromoléculas são as proteínas. As proteínas são os polímeros e seus monômeros são chamados de aminoácidos. O aminoácido é uma molécula orgânica, então toda vez que a gente falar em aminoácido, a gente vai lembrar de uma molécula orgânica, constituída por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns aminoácidos também podem conter enxofre. Os aminoácidos são divididos em 4 partes. O grupo amina, NH2, grupo ácido carboxílico, COOH, hidrogênio, carbono alfa, todos os diferentes grupos se ligam a ele, e um substituinte característico de cada aminoácido radical. Então, aquilo que acabamos de falar, exemplificando os aminoácidos, são substâncias orgânicas que contêm sempre um grupo amina e um radical ácido com a seguinte fórmula geral. Então, como identificar o grupo amina? Então, a gente está vendo aí que o grupo amina é constituído por um nitrogênio e 2 hidrogênio. O grupo ou radical ácido, a gente tem aí um carbono, 2 oxigênio e 1 hidrogênio. Então, radical ácido, o oxigênio ligado ao hidrogênio. Nós temos aí na nossa Constituição 20 tipos de aminoácidos, na qual a gente traz essa exemplificação aqui, essa citação de todos os aminoácidos que nos constituem. São elas: alanina, arginina, asparigina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Mais uma vez, os 20 tipos de aminoácido. Dessa vez eu peço que vocês anotem no caderno de vocês os 20 tipos de aminoácidos, os nomes e os símbolos que representam esses aminoácidos, tá certo? Os aminoácidos eles são classificados em 2 grupos, os não essenciais e os essenciais. O que diferencia? Os não essenciais são aqueles que o nosso corpo produz, e os essenciais são aqueles que precisamos adquirir através de uma alimentação. Na nossa literatura, ou em relação ao material disponibilizado pela Secretaria de Educação, nós temos 9 aminoácidos essenciais: leucina, valina, isoleucina, fenilalanina, treonina, arginina, lisina, triptofano e metionina.
e 11 aminoácidos não essenciais, ou seja, 11 aminoácidos que o nosso corpo produz: glicinina, alanina, prolina, serina, cisteína, tirosina, asparigina, glutamina, aspartato, glutamato e histidina. Mas tem literatura que vai mostrar um pouco diferente, mostrando que são 8 aminoácidos essenciais e 12 aminoácidos não essenciais. Mas vamos focar aqui no que o nosso material trouxe hoje, tá certo? Os aminoácidos, eles fazem ligações, eles podem se unir entre si através de ligações chamadas de ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? É aquela na qual um carbono do grupo ácido de um aminoácido se une ao hidrogênio do grupo amina de outro aminoácido. Essa ligação ocorre um processo de desidratação, que é denominado ligação peptídica. Os aminoácidos, eles podem se unir formando ligações diversas, na qual, quando nós temos a ligação entre dois aminoácidos, nós temos uma ligação dipeptídica. Quando a ligação ocorre entre 3 aminoácidos, nós temos ligação tripeptídicas. 4 aminoácidos tetrapeptídicas. Quando nós temos um conjunto de 4 até 50 aminoácidos, nós temos uma ligação oligopeptídica. E quando nós temos aí mais de 50 aminoácidos, nós falamos de uma ligação polipeptídica, tá certo? Quanto à classificação aí das proteínas, já que estamos estudando as proteínas, elas podem ser classificadas de forma simples ou conjugada. Simples é quando na sua constituição vai apresentar apenas aminoácidos. Quando conjugada, nós vamos ter a proteína ligada a mais uma substância, como, por exemplo, glicoproteínas. Glicoproteínas, o glico vem de glicose, carboidrato, tá certo? Açúcar, ligado à proteína. Metaloproteína, ou metaloproteínas. Nós temos aí um metal ligado à proteína. Lipoproteínas, lipídio, gordura, ligado à proteína. Mas também ela pode ser classificada de acordo com a estrutura, onde ela pode ter uma estrutura primária ou linear, onde, como já foi falado, os aminoácidos vão estar ligados através de ligações peptídicas, formando aí um colar, então, estrutura primária ou linear. Estrutura secundária ou helicoidal, além dessa ligação peptídica, nós vamos ter pontes de hidrogênio, dando esse formato espiral. Então, estrutura secundária ou helicoidal, além da ligação peptídica, nós vamos ter pontes de hidrogênio. Nós ainda podemos ter a estrutura terciária ou globular. Nós vamos ter a presença das ligações peptídicas, nós vamos ter as pontes de hidrogênios, nós vamos ter, além disso, a interação hidrofóbica, formando aí esse emaranhado, tá certo? Adquirindo uma estrutura tridimensional, como a gente pode observar na figura. E nós vamos ter aí a estrutura quaternária. Algumas proteínas podem ter 2 ou mais cadeias polipeptídicas em estrutura tridimensional. Nós vamos ter as ligações peptídicas, as pontes de hidrogênio, nós vamos ter a interação hidrofóbica e nós vamos ter pontes de sulfeto. E nós vamos ter esse resultado aí caracterizado por essas cores, vermelho e verde, tá certo? A proteína ela pode sofrer uma desnaturação através de fatores como temperatura, pH, polaridade, salinidade, solventes, radicais e etc. Essa desnaturação ela pode ser por um determinado tempo ou ela pode ser permanente. As proteínas perdem o arranjo, desenrolam-se e perdem as ligações, como o ovo, o leite, coalhada, queijos, sangue. São os exemplos que o nosso material nos trouxe, tá certo? E quais as funções das proteínas? Sem as proteínas, a vida na Terra não brotaria. Elas desempenham diversas funções nos mais variados ambientes vivos.
Primeiro exemplo que o nosso material trouxe foi catalítica, aceleração às reações, que é uma função das enzimas. Aí ele trouxe aí amilase, hidrolisa o amido. Nós também temos a função, dentro das proteínas, transportadora, no qual nós temos a hemoglobina, né, que vai transportar aí os gases, o O2 pelo sangue, lipoproteína, que vai transportar o colesterol. Também pode servir como tipo de reserva, guarda e contém aminoácidos essenciais para o desenvolvimento dos animais. No caso aí, ó, caseína, o leite da vaca, e albumina, nos ovos de aves. Nós também vamos ter aí a função da contração, bem comum, né, nos músculos. Aí nós temos as proteínas actina e miosina. Nós vamos ter como função ainda das proteínas regulador hormonal, que atuam como mensageiras químicas, insulina, guarda a glicose e também nós vamos ter a adrenalina. Mais funções das proteínas, estrutural, participam na composição de várias estruturas do organismo, sustentando e promovendo rigidez. No caso aí, ó, o colágeno, elastina. Defesa e proteção, nós vamos ter aí, ó, a produção de anticorpos, né? Promove a defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias estranhas. Imunoglobulinas, a produção aí de anticorpos. Anticorpos são proteínas, tá certo? Tem gente que troca anticorpos com glóbulos brancos, mas aí tem uma diferenciação. Na genética, atua-se envolvendo com os ácidos nucleicos para dar conformação, aí ele traz como exemplo, nucleoproteínas. E a enzima, que a gente não vai se aprofundar hoje, mas nas próximas aulas, quem sabe, a gente pode trabalhar diretamente com enzimas, são proteínas catalisadoras, como já foi citado no primeiro exemplo, ou seja, proteínas que aumentam a velocidade das reações sem sofrerem alterações no processo global. Qual a função da proteína ou das enzimas? Viabilizar a atividade das células, quebrando moléculas ou juntando-as para formar novos compostos. Nem todas as enzimas têm natureza proteica, tá certo? Eu já vi pessoas falando que todas as enzimas são constituídas de proteínas, são proteínas, mas nem sempre é assim. Existe um grupo de enzimas formado por RNA, chamado de ribozimas. A gente pode ver isso nas próximas aulas. Para operar as enzimas, necessita de um ambiente favorável, como pH, temperatura, quantidade de substrato, considerando ótimo. Caso contrário, ela é inibida. E o que é algo inibidor? É qualquer fator que possa reduzir ou cessar pela desnaturação a reação enzimática. A inibição pode ser reversível quando há presença de substâncias ou irreversível quando ocorre o aquecimento excessivo. Tá certo? Então ficamos por aqui. Foi um prazer ter vocês. Espero que vocês tenham assistido até o final e até a próxima aula.